The Close Friends, um show aparentemente infantil, mas que esconde uma história macabra por trás. Assassinatos, demônios e eventos bizarros estão por trás dessa bizarra animação. Como você pode ver, o vídeo é bem longo, pois nós temos muita coisa para analisar. Então senta na cadeira, respira fundo e seja bem-vindo a The Close Friends. Um aviso: a história tem alguns temas um pouco pesados, não é nada explícito, porém eu não recomendaria para pessoas muito sensíveis. O vídeo também vai ter alguns jumpscares, porém vai aparecer na tela esse aviso aqui toda vez que isso for acontecer. Lembrando que se a imagem já tiver aparecido mais de uma vez, eu não vou avisar, eu vou só botar o title card, então eu recomendo que você realmente preste atenção. Mas podem ficar tranquilos que não tem nada realmente muito incômodo. Então, se você não se importar, dá um like no vídeo, porque eu garanto que você vai se interessar. E se não gostar mesmo, você pode tirar no final, mas isso aí me ajuda muito. Sem mais delongas, vamos começar. Começando pelo primeiro vídeo, intitulado Episódio 1. Uma coisa engraçada desse vídeo é que é o único que tem um episódio no nome. Todos os outros é Close Friends e um número. Então eu acredito que deve ter algo muito importante nessa parte. Vamos assistir. Bem, a primeira coisa que aparece pra gente é uma abertura como a de um desenho animado antigo. O nome da série é The Close Friends, We Will Be Always Together. Se traduzindo para português, amigos próximos, nós estaremos sempre juntos. Ok, depois da abertura do show, começa a aparecer um personagem que se apresenta como Oliver. Ele diz que é um coelho feliz e que ele quer que você seja um dos amigos dele. Então ele começa a apresentar a nós os amigos dele: Rod, o cachorro, Rose, a porquinha e Mark, o pato. Preste atenção nesses nomes porque eles serão muito importantes. Hello guys, I'm Oliver. I'm a happy bunny. This is my friend, Rod, Rose and Mark. Hello. Então nós voltamos a ouvir Oliver e ele começa a falar sobre algumas coisas bem interessantes. Ele fala que eles vivem num paraíso eterno cheio de diversões, onde ninguém quer sair. E depois disso, parece que Oliver é cortado e aparece um outro vídeo junto com um áudio. Hello, I am the Creed. An eternal paradise or the world is eternal, where life is infinite and everything resolves around paradise peace. Close friends are my life. It's the reason I live. Oliver is me in my world. It is based on my personality. I have lost many friends on this journey, but it will all be worth it. Esse vídeo toca de fundo uma conversa. Um homem que começa falando que ele é o criador e que está recitando um poema sobre um paraíso onde a vida era baseada em viver sempre a mesma coisa. Depois ele fala que Close Friends é a sua vida e que Oliver é um personagem baseado na sua personalidade, como se ele estivesse se botando na sua obra. E então ele começa a falar sobre como ele perdeu muitos amigos pela caminhada de criar Close Friends. Só que tudo isso vai valer a pena no final. Esse áudio parece que foi gravado pelo criador da série que a gente tá vendo. E ele ter falado no começo aquele poema sobre um paraíso infinito, talvez seja ele falando sobre o paraíso que o Oliver fala que ele e seus amigos vivem. Porque o criador fala que Oliver é ele na série. Eu ainda não sei se ele é o criador literalmente ou metaforicamente. Depois disso, toca esse áudio que obviamente está invertido. Então, se nós desinvertemos o áudio, dá isso. Don't trust. Não confie. Não confie no quê? A gente ainda não sabe. Here we live in an eternal paradise where no one wants to live. No momento, eu acho que eles estão vivendo em um paraíso infinito, como foi dito pelo criador.
Só que a gente ainda não sabe de verdade quem são esses personagens, quem é o criador e o mais importante, quem realmente é o Oliver. A partir de agora, a história principal se divide em 3 histórias diferentes. A história sobre a porquinha, a sobre o cachorro e a sobre o pato. Cada uma delas conta uma coisa diferente, porém no final todas se juntam. Então eu vou falar e explicar cada uma delas separadamente, vendo todas as informações que a gente tem sobre cada uma, para no final a gente juntar tudo. Então eu vou começar pela história mais longa, a história da porquinha. Bem, o primeiro episódio começa com eles falando algumas curiosidades sobre televisões. O Oliver fala que o criador da televisão não deixava os seus próprios filhos assistirem à televisão. Depois a Rose, que é como o Oliver chama a porquinha, fala que as pessoas que assistiam televisão começavam a sonhar em preto e branco. Hello, Rose. Hello, Oliver. Did you like televisions? Yes, I like televisions. Did you know that the man that created television do not allow his children to see television? Oh, really? Yes! Oh, Oliver, did you know that the people that see television dream it in black and white? Oh my God! I didn't know that! Depois disso, algo bem bizarro acontece. O Oliver fala que sua tia morreu soterrada por uma televisão e que ela ficou consciente por 1 hora até morrer. Então, a câmera corta para a Rose e quando volta para o Oliver, ele está com essa cara muito bizarra, com esses olhos profundos e escuros, junto desse sorriso macabro. Essa primeira parte da Rose foi apenas para a gente conhecer mais um pouco sobre o Oliver e realmente perceber que ele não é normal e que definitivamente tem algo de errado com ele. Indo para a segunda parte, as coisas começam a ficar bem mais interessantes. A segunda parte da Rose começa com ela chamando o Oliver para perguntar se ele sabe onde está alguém chamado Ryan. Porém, depois dessa pergunta, algo meio bizarro acontece. E agora vai ter um sustinho, só pra avisar. Oh, Oliver, come here now. Yes, what do you want, Rose? Did you see where he's going? The last day I see him, he's going to the bar. Depois do Oliver aparentemente bugar, como se a gravação tivesse travado, começa a tocar esse áudio aqui. This morning, a woman identified as Rose Parkinson was found lifeless in a warehouse in the winter city of Boston. She received a fatal blow in the head and died instantly. The person responsible for this crime has not been identified because of the heavy blizzards that covered possible traces. The investigation is ongoing, and the parents have already been notified. A gente consegue ouvir alguém andando na neve e um som de tempestade. Depois de um tempo, a gente consegue ouvir uma pessoa falando sobre alguém chamada Rose Parkinson, uma mulher que foi encontrada morta em um armazém com um ferimento na cabeça. A gravação parece de uma notícia de rádio e o homem fala que as investigações do caso ainda estão em andamento e que o responsável ainda não foi achado. O homem fala sobre alguém chamada Rose Parkinson, que provavelmente é a Rose que a gente conhece. Porém, a Rose que ele fala está morta, então talvez tenha uma chance de não ser ela mesmo. Porém, não podemos descartar essa possibilidade.
A gente ainda não sabe também quem é esse tal de Ryan que a Rose estava procurando, porém eu acho que isso ainda vai ser explicado nos próximos episódios. Indo para a próxima parte, a gente começa vendo uma gameplay onde temos a Rose e um homem segurando um machado. Ele está perseguindo a Rose e quando ele finalmente chega nela, corta e aparece isso. De fundo começa a tocar um áudio. A voz era igual a da Rose, então provavelmente era ela que estava falando. Ela falava isso aqui. As frases não fazem muito sentido, só que vão fazer sentido mais pra frente. Na tela aparece uma notícia falando que o caso da menina do armazém tem suas investigações encerradas, se referindo ao caso da Rose Parkson que a gente viu no segundo vídeo. Depois aparece a Rose dessa forma bizarra, depois um desenho de alguém morto com um golpe na cabeça, que provavelmente está representando a Rose, e depois o homem que estava perseguindo ela no jogo, só que dessa vez mais de perto. Então tudo fica escuro e começa a tocar esses áudios. Primeiro é possível ouvir o som de um carro derrapando. Como dito pela Rose, o som das rodas deslizando no gelo. E depois toca um som que está obviamente invertido. E desinvertendo o áudio, a gente tem isso. I killed her. Eu matei ela. Provavelmente se referindo a Rose. Bem, tá na cara que aquele homem de camisa xadrez foi o assassino que matou a Rose. Como a gente viu na gameplay, ele depois de cometer o crime, provavelmente fugiu de carro. E como estava nevando, como a gente conseguiu ouvir no áudio do último vídeo, as evidências dele foram encobertas. E é por isso que a polícia nunca conseguiu achá-lo. Porém, a gente ainda não sabe o porquê ele matou a Rose, quem é ele e como isso tudo está conectado ao Oliver. Mas isso tudo vai ser explicado no próximo vídeo. O último episódio começa com várias frases incompletas em um número. O áudio desse episódio é apenas alguém respirando de fundo. O importante mesmo são essas frases que aparecem. Todas as frases estão aparentemente incompletas, e onde teria a continuação da frase tem um número aleatório. Porém, isso não é um número aleatório, isso é ASCII. ASCII é um sistema que transforma números em letras. Então, traduzindo todos os números ASCII, nós temos isso. Eu encontrei o rastro dela e usei o machado do meu pai. Seus olhos estavam assustados. Esse é o meu jeito de amar. Eu não pude pegar o corpo, e é por isso que eu acabei com minha vida. Bem, pelo contexto, eu acho que quem está falando essas frases é o assassino que matou a Rose, porque ele fala sobre um corpo, sobre usar o machado do pai, e isso se encaixa com a história da morte da Rose. Então, isso significa que o assassino tirou sua própria vida após não ter conseguido levar o corpo com ele, e diz que esse era o jeito dele de amar. Então, aqui vai uma teoria. Eu acredito que o assassino era apaixonado pela Rose, só que por ele ter algum tipo de distúrbio mental, a forma que ele arranjou de demonstrar esse amor que ele tinha pela Rose foi a matando. E eu acho que ele a seduziu para fazer isso, como a própria Rose falou. O vídeo termina com a parte mais importante de todos os vídeos. Aparece esse desenho aqui, onde demonstra o caminho que o assassino fez, indo da casa de seu pai
onde ele pegou o machado que seria a arma do crime até o armazém onde ele cometeu o crime. Porém, vocês se lembram de que até agora a gente ainda não sabe quem era o Ryan? Então, no canto da imagem tem um desenho de um coração com um RR escrito no meio, Ryan e Rose. Isso significa que a pessoa que a Rose estava procurando foi o assassino que matou ela, que seduziu ela para matá-la em um armazém e em seguida tirar sua própria vida. Nós ainda temos uma última coisa sobre o caso da Rose que nós podemos analisar, que é essa imagem, que está escrito numa letra bem garranchada e é bem difícil de entender. Porém, o que está escrito na página é mais ou menos isso. Mamãe, eu não vou voltar para casa essa noite. Aviso pro meu pai que eu peguei esse machado. Nunca diga para a polícia esse segredo. Tenha uma boa vida. Assinado, Ryan. Isso foi provavelmente a carta de suicídio do Ryan, e provavelmente a última coisa que veremos dele. Então, recapitulando, Ryan se apaixona por Rose e por ele ter algum tipo de distúrbio mental, ele decide matar ela e seria a melhor forma de demonstrar o amor dele. Então, ele seduz Rose a encontrar ele em um armazém, em um dia de nevasca. Ele pega o machado de seu pai e assassina ela com um golpe na cabeça. Depois de cometer o crime, ele foge apressado com um carro e por não ter conseguido levar o corpo dela junto, ele tira a própria vida. É aberta uma investigação sobre o caso, porém a polícia encerra as investigações por falta de provas. A história do Mark começa com ele e o Oliver conversando sobre ir nadar. O Oliver primeiro pergunta pro Mark se ele sabe nadar, porém ele retruca dizendo que não sabe. Entretanto, mesmo assim, o Oliver continua falando que eles deveriam ir nadar, até que chegou ao ponto que o Mark fala que se ele entrar na água, ele vai acabar morrendo. E aí, o Oliver vira de novo aquela forma bizarra dele e fala com um tom de voz muito bizarro. Depois disso, aparece esse desenho de alguém aparentemente nadando, com um passo o sobrevoando. No fundo toca uma musiquinha infantil, só que do nada algo bem bizarro acontece. E só avisando que agora vai ter um jumpscare. Aparece o mesmo desenho de antes, só que com o rosto da pessoa e do pássaro totalmente deformados, e a música também fica toda distorcida. A minha teoria é que essa pessoa na verdade não está nadando, e sim está se afogando, e essa pessoa é o próprio Mark. Isso é representado pelo pássaro que está passando ali, e por isso que o Mark é um pássaro. Mas bem, por enquanto isso é só uma teoria, eu não tenho nada ainda provado. Indo para o segundo vídeo, ele começa com um som de bolhas de fundo. E aparece alguns desenhos em preto e branco. O primeiro é uma pessoa amarrada e amordaçada. O segundo desenho é uma pessoa jogando a pessoa amarrada no oceano. Provavelmente a mesma pessoa que apareceu amarrada no primeiro desenho. Depois, aparece a pessoa amarrada afundando com sangue escorrendo dela. E o último desenho é a pessoa que jogou o corpo na água com as mãos cheias de sangue no barco com uma mão decepada e uma faca ensanguentada. Depois disso, tudo fica escuro e se inicia uma conversa por chat. E a conversa foi isso. Eu matei ele. O quê? Quem? Seu amigo. O que você está falando, Peter? Ele está no fundo do oceano. De quem você está falando? Então, a conversa acaba por aí. Começa a ficar tudo escuro e o vídeo acaba. Bem, é bem claro que alguém assassinou o Mark e o jogou no oceano. Aparentemente foi um tal de Peter que o assassinou e depois foi falar com um amigo do Mark falando que matou ele. A gente ainda não sabe com quem o Peter está falando, nem o porquê que o Peter matou o Mark, mas isso a gente vai descobrir no próximo vídeo. O terceiro vídeo do Mark
começa com uma imagem de óbito, onde tem o nascimento em 1992 e o falecimento em 2012. Não sei se esse é o Peter ou o Mark, porém eu acho que é mais provável ser o Mark. Depois disso, aparece um título de uma notícia, escrito: Homem é acusado de matar o namorado de sua irmã. Isso significa que o Peter provavelmente estava falando com a irmã dele e o amigo que ele estava falando era o Mark, o namorado da irmã. Depois disso, aparece o corte de outra notícia, que é como se fosse a continuação da primeira. Homem é preso por assassinar o namorado de sua irmã. Ou seja, o Peter foi preso por ter matado Mark. Depois tem um corte brusco e aparece algo bem confuso. Aparece uma frase na tela em vermelho escrito: Nós estamos presos. E presos começa a se repetir várias e várias vezes. Isso daqui é muito importante mesmo, porém mais no futuro. Então a gente volta aí para isso mais tarde. Após isso, temos uma conversa entre o Peter e sua irmã de novo. Peter, você matou meu namorado. Sim, Por que você fez isso? ele não era bom pra você. O que está acontecendo com você? Ele não era bom pra você. E o vídeo acaba. Antes de começar a fazer as teorias, eu gostaria de fazer uma coisa que ainda não fizemos: analisar o áudio do vídeo. Durante a maioria do vídeo, toca de fundo o Mark falando algumas coisas. O áudio está invertido como sempre, então desinvertendo o áudio, dá nisso. I was going down like a dead bird. Everything starts to darken. I said goodbye to you, Lisa. I feel they are missing. The heat is unbearable. I wake up and everything seems clear. I'm not alone. Don't trust the bank. Bem, essas frases nos dão muita informação. Primeiramente, ele se despede de alguém chamada Lisa, que provavelmente é sua namorada, a irmã do Peter. Depois, ele fala que acordou em um lugar claro e que ele não estava sozinho, provavelmente se referindo ao paraíso que eles vivem. Porém, a parte mais importante é a frase "não confie no coelho", se referindo ao Oliver. Isso pra mim está confirmando que tem algo de errado com ele, e no futuro nós saberemos por que não devemos confiar nele. Então, recapitulando, Mark começa a namorar uma garota chamada Lisa, que tem um irmão ciumento chamado Peter. Peter acha que Mark não é bom o suficiente para sua irmã Lisa e decide matá-lo e jogar seu corpo no fundo do oceano, no ano de 2012. Após cometer o crime, ele conta tudo para sua irmã Lisa e justifica o crime com "ele não era bom para você". Após isso, ele começa a ser investigado pela polícia e é preso. Então, Mark, após ser morto, aparece num paraíso eterno junto com o resto dos personagens e nos avisa: não confie no coelho. O primeiro episódio começa com uma tela escrita Seminário Psiquiátrico, 19 de agosto de 2001. Depois disso, o vídeo corta e aparece Oliver conversando com Rod sobre a sua medicação. Hello, Rod. Hello, Rod. How is your medication going? Depois disso, o vídeo corta e aparece isso. Esse é um curta-metragem stop motion chamado Stickman. Esse é um dos curtas mais enervantes que eu já vi na minha vida. Isso pode representar um delírio pelos remédios ou pela falta deles. Eu ainda não sei. Nós vamos saber isso provavelmente no próximo vídeo.
O segundo vídeo aparece com uma sequência onde aparece uma data e após isso uma imagem do Rod. E a cada dia que se passa, a aparência dele vai se definhando cada vez mais. Depois disso, aparece uma notícia da BBC sobre um homem que foi encontrado morto por overdose em seu apartamento. Eles provavelmente estão falando do próprio Rod. Depois disso, aparece uma outra notícia sobre um psiquiatra falso que medicou seus pacientes com remédios tarja preta. Então, eu acredito que o Rod acabou sendo morto por ter sido medicado erroneamente por esse tal psiquiatra. E no final do vídeo, tem um áudio invertido. E se nós desinvertemos o áudio, nós temos isso. Bem, o último vídeo do Rod se resume a apenas o áudio, uma conversa entre duas pessoas. Hi. Hi. Well, I'm gonna ask you some questions, and you better answer the truth. Okay. Okay. How many people did you medicate? 6. Where did you get this medicine? I have a supplier, What is his name? Oliver Smith. And what was the reason you gave the medicine to the people? I had the intention of making the dependent on the drugs and always coming to buy them. But most people will end up dying. Okay. Do you have people's names? Joey Robinson and Rod Miller. These are the ones I remember. Okay, thanks for the cooperation. Nessa conversa, provavelmente o psiquiatra falso está sendo entrevistado por um policial que quer conseguir provas para o caso. E no áudio, Rod foi um dos medicados pelo psiquiatra, segundo o próprio. Então, recapitulando, Rod tinha algum tipo de problema psicológico relacionado a alucinações. Então, ele vai a um psiquiatra clandestino que o medica de forma errônea com o intuito de viciar seus pacientes nos remédios. Pelo excesso dos remédios, Rod acabou morrendo por overdose. E bem, essas são as 3 histórias de cada um dos 3 personagens, nos deixando agora apenas com um episódio para analisar, o episódio final. O episódio começa do mesmo jeito que todos os episódios começam, com o Oliver dando oi para os 3 amigos juntos. E como da última vez, eles respondem um olá para o Oliver. Hello, Oliver. Porém, dessa vez, a gravação trava de novo e eles começam a falar Oliver várias e várias vezes, com um escrito lá no cantinho da tela com um não confie no coelho de novo. Então, dá um réu na programação e aparece na tela um poema esloveno com uma musiquinha de jornal no fundo. O poema fala sobre um demônio que aprisiona almas infelizes que foram amaldiçoadas por pecadores com a morte. Eu acredito que o demônio de qual eles estão falando é o próprio Oliver, que aprisionou eles nesse paraíso infinito. Almas que foram amaldiçoadas por pecadores com a morte, se referindo a cada um que foi assassinado por alguém, por algum pecador. Depois disso, tem a gravação de um rosto olhando para a tela com uma boca aberta como se estivesse rindo. Eu acho que isso é para representar o Oliver. E agora, a gente tem algo bem importante. Lembro lá atrás, na história do Mark, que a gente viu algo sobre alguém estar preso? Então, agora, isso faz sentido. Eles estavam se referindo a estarem presos nesse lugar que o Oliver aprisionou eles, como está sendo dito aqui de novo com a frase "nós estamos presos". Depois disso, nós temos mais uma gameplay. Dessa vez, nós controlamos de novo a Rose, porém, ao invés de ser ela e o Ryan, está ela e todos os personagens principais, o Rod, o Mark, a própria Rose e o Oliver. Na gameplay, a gente passa o tempo só andando por aí, até que a gente decide conversar com o Oliver. E quando nós conversamos com ele,
isso acontece. Toca mais um áudio invertido, e desinvertendo o áudio, nós temos isso. Eu prendi todos vocês. Isso é muito importante, porque como eu disse lá atrás, o Oliver é provavelmente um demônio que prendeu essas almas desgraçadas nesse universo paradoxal. O Oliver é o grande vilão da vida de todos os personagens da série. Então, o vídeo corta e uma parte extremamente importante acontece. Depois de vermos a gameplay, aparecem 3 desenhos e cada um deles representa um dos crimes que a gente acompanhou. O assassinato da Rose com uma machadada na cabeça, o Peter jogando o corpo morto do Mark no oceano e o psiquiatra dando os remédios para o Rod. Porém, algo foi mudado. No lugar onde os assassinos estavam anteriormente, agora é o Oliver que está. O Ryan agora tem orelhas de coelho e bigodes, e ao invés de ser o Peter que está em cima do barco, na verdade é o próprio Oliver, e ao invés de ser uma pessoa qualquer sendo o psiquiatra, é o Oliver. Isso significa que quem estava por trás de todos os assassinatos era o próprio Oliver. Foi o Oliver que fez tanto o Ryan quanto o Peter cometerem os crimes que cometeram. O Ryan se matou não por não ter conseguido levar o corpo, mas sim por ter visto que matou o amor de sua vida. O Peter também não estava sã quando cometeu seus crimes, e como nós nunca tivemos acesso ao nome do psiquiatra, na verdade, ele pode ser o próprio Oliver. Então, desde o começo, foi o Oliver que manipulou tudo a seu favor para poder aprisionar as almas desse limbo para sempre. E bem, é isso. Foi muito difícil fazer esse vídeo. Foi o mais complicado do meu canal até hoje. E se tu curtiu, eu já fico muito feliz. Se você quiser realmente me ajudar, eu queria que você compartilhasse esse vídeo para algum amigo, porque você não tem noção como isso me ajuda. E também seria legal se você comentasse o que curtiu no vídeo. Isso vai me deixar bastante feliz. E se quiser ver meus próximos vídeos, se inscreva. E bem, por hoje é só isso. Um abraço e a gente se vê por aí. Falou!